Você já percebeu que, às vezes, o problema não é não saber o que fazer, é não conseguir fazer o que já sabe? Antes de continuar, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. E se esse vídeo for um empurrão que o seu inconsciente estava tentando te dar há tempos? Você acorda decidido e pensa, hoje eu começo, hoje eu estudo, eu treino, eu falo o que eu estou sentindo, eu mudo. Mas aí o dia passa e tudo fica igual. A vontade se dissolve, as tarefas se acumulam e aquela velha sensação volta. Por que eu sou assim? Por que eu travo justo quando eu quero ir para frente? Você sabe o que precisa fazer, racionalmente, tá tudo ali claro, mas algo dentro de você segura o freio. E aí vem a culpa, o peso, o julgamento. E se o problema não fosse falta de disciplina? E se o problema fosse que uma parte da sua mente não concorda com o plano da outra? O ser humano não é uma peça única, mas uma constelação de forças internas. Dentro da gente, existem vozes diferentes, cada uma tentando proteger algo. A parte racional, o consciente, quer resultados, metas, avanço. Mas o inconsciente quer segurança, previsibilidade e repetição. Então, quando você diz amanhã eu mudo, o inconsciente entende amanhã eu vou abandonar o terreno conhecido e para ele o desconhecido é perigoso. É por isso que mudar parece tão difícil. O inconsciente não entende lógica, ele entende emoção, e toda emoção carrega uma memória. Então, quando você tenta fazer algo novo, a emoção antiga de fracasso, de rejeição, de medo de errar, desperta. E o corpo obedece ao medo sem você perceber. A neurociência ajuda a gente a entender o que está acontecendo dentro do nosso cérebro nesse momento. Então, existem dois sistemas em jogo. O sistema límbico, que é o responsável pelas reações automáticas e pela busca de prazer imediato, e o córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, autocontrole e raciocínio. Quando você decide mudar um comportamento, é o pré-frontal quem cria o plano. Mas quando a mudança ativa, o medo, o límbico assume o comando. Ele libera hormônios de estresse, acelera o coração e convence você de que não é o momento certo. Estou cansado demais, é melhor deixar para amanhã, né? E aí você chama isso de procrastinação. Mas, biologicamente, é o seu sistema nervoso tentando te proteger do desconforto. O problema é que o cérebro não diferencia desconforto físico de emocional. Para ele, rejeição e dor física são quase a mesma coisa. Então, sempre que algo desperta lembranças inconscientes de falhar, o corpo vai reagir como se estivesse diante de uma ameaça real. E aí você paralisa, não porque é preguiçoso, mas porque está sendo fiel à própria história. Então, pensa num exemplo simples. Você quer acordar cedo. Aí você prepara o despertador, promete dormir mais cedo, planeja o seu café da manhã, mas no fundo, o seu inconsciente lembra de quantas vezes tentou e falhou. Então, ele associa acordar cedo com frustração, com culpa, com a sensação de não dei conta. Então, no momento em que o alarme toca, ele te protege, te faz desligar e voltar a dormir. E aí, depois, o consciente volta e te culpa por isso. Então, é um ciclo de guerra interna, né? A mente humana é como uma cidade, vamos imaginar assim. Então, tem ruas iluminadas, os pensamentos conscientes e becos escuros, os padrões automáticos. Então, você pode passar o dia inteiro planejando ali na avenida principal, mas é nos becos que as decisões reais acontecem. O Jung dizia, enquanto você não tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. A procrastinação, o medo, o auto-engano, tudo isso são apenas sintomas do inconsciente tentando manter ali o controle. Quando o inconsciente teme o novo, ele cria boicotes sutis. Você sente um cansaço inexplicável. Surge uma urgência qualquer para adiar a tarefa, ou aparecem pensamentos perfeitamente razoáveis para desistir. Não é falta de saber, é resistência da sua sombra, aquela parte ali sua que prefere o conhecido. Mas é importante entender que a sombra não é inimiga. Ela é uma tentativa primitiva de te proteger. Ela nasceu das vezes em que mudar doeu demais, em que você se expôs e foi ferido, em que falhou e se sentiu envergonhado. O problema está em que, ao te proteger da dor, ela também te impede de crescer. Então, imagina a sua psique como uma casa antiga. O consciente é a sala onde você recebe visitas, organizada, iluminada, com cheirinho de café. Mas o inconsciente é o porão, escuro, cheio de caixas fechadas, com medos, crenças, lembranças. Você quer subir a escada do crescimento, mas as caixas estão presas nos seus pés. Então não dá para correr ali com corrente. A neurociência chama isso de inércia cognitiva, a tendência de repetir padrões antigos, mesmo quando eles já não servem. Podemos chamar também de prisão arquetípica, quando um padrão inconsciente toma o volante da vida. Duas linguagens diferentes para dizer a mesma coisa.
Você não age diferente porque ainda não se sente diferente. Toda transformação começa no sentir e só depois no fazer. É como tentar plantar uma árvore sem trocar a terra. Então você pode regar, podar, pintar o tronco, mas as raízes vão continuar sugando o mesmo alimento. A mudança verdadeira acontece quando você vai até o solo, o simbólico, né, e mexe naquilo que sustenta o comportamento. Por isso, a primeira etapa da ação não é agir, é ouvir. Então se pergunte, o que em mim tem medo dessa mudança? Pode ser o medo de perder o controle, pode ser o medo de se destacar, ser criticado, ou o medo mais silencioso de todos, o de deixar de ser quem você aprendeu a ser. Porque mudar pode significar, né, trair a antiga versão de si mesmo. Mas tem aí uma boa notícia, o cérebro é plástico, então ele pode ser reprogramado por meio de pequenas ações conscientes, repetidas com intenção. Cada vez que você fizer algo novo, mesmo um gesto pequeno, você abre uma trilha neural inédita. E o inconsciente começa a entender, talvez não seja perigoso mudar. A neuroplasticidade mostra que consistência transforma a mente. E o Jung completaria, atos conscientes iluminam o inconsciente. Então você não precisa vencer sua sombra, precisa dialogar com ela. Dizer, eu sei que você tem medo, mas tá tudo bem, vamos juntos. Toda vez que você enfrenta um desconforto e age com presença, envia uma mensagem simbólica à sua psique. Então, eu posso mudar. Eu não sou mais aquele que falhou. E é assim que o inconsciente começa a confiar em você de novo. Começa a perceber que você não age porque não acredita que é seguro mudar. Mas a segurança não vem antes da ação. Ela nasce dentro dela. A transformação não começa quando tudo parece favorável. Começa quando você decide caminhar, mesmo com medo. A ação é o diálogo entre o seu consciente e o seu inconsciente. Cada passo que você dá é uma conversa, né? Dizendo assim, eu te escuto, mas quem dirige sou eu. E de repente, alguma coisa muda. Pequenas vitórias começam a acontecer. Você cumpre uma tarefa que sempre adiava, tem uma conversa que evitava, consegue manter o foco por mais tempo, e algo dentro de você sussurra, viu? Eu consigo. Esse é o som da mente se reorganizando. É o inconsciente se rendendo à consciência. Com o tempo, a culpa cede espaço à curiosidade. Em vez de se punir por não agir, você começa a se perguntar, o que essa resistência está tentando me mostrar? Às vezes, ela mostra uma crença antiga, não sou bom bastante, né? Outras vezes um cansaço que não é visto, ou a necessidade de mudar o método, não o objetivo, né? Perceber isso já é meio caminho andado, porque iluminar é integrar. Saber o que fazer é só metade do caminho. A outra metade é negociar com as suas sombras, acolher o que o medo está tentando proteger. Quando você para, né, de se punir e começa a se escutar mais, a resistência se transforma em energia. E aí, aquilo que parecia preguiça, né, se revela como que sempre foi, um pedido de cuidado. Então você não precisa brigar com o seu inconsciente, só precisa trazê-lo junto na jornada. Mudar não é forçar, é permitir, é dar um passo por dia, com consciência, e lembrar que a coerência é mais forte que a intensidade. A ação diária é um tijolo ali com que se reconstrói a própria mente. E com o tempo, o que antes parecia impossível se torna natural. Não porque você se tornou alguém diferente, mas porque finalmente todas as suas partes começaram a caminhar na mesma direção. Então, se algo aqui fez sentido para você, inscreva-se no canal. Deixa também um comentário dizendo qual parte de você mais resiste à mudança. A sua reflexão pode ajudar outra pessoa que está travada aí nesse mesmo ciclo. E se puder, compartilhe. Até o próximo vídeo.